Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos a Atos capítulo 10 e o texto se inicia nos apresentando um homem chamado Cornélio. Diz o texto que ele era centurião da corte chamada italiana. O centurião era um líder militar responsável por uma centúria de soldados, ou seja, um agrupamento de 100 soldados. O texto nos informa que Cornélio era um homem, segundo o texto sagrado, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. A ideia aqui de temente a Deus não é que ele fosse um religioso no sentido de estar vinculado a uma comunidade religiosa, mas era alguém que simpatizava com o judaísmo, que via na religião judaica algo de valor, via em seus princípios algo interessante de se seguir. E, de fato, ele seguia. O texto nos informa que ele dava esmolas, que ele orava ao Senhor. Ele era benquisto pela comunidade judaica. Isto porque, inúmeras vezes, aqueles que eram oficiais do império não tinham essa visão boa da religião judaica. Aqueles que eram funcionários do império, soldados, militares de diversas formas e de diversas frentes, de diversas patentes até, eles não tinham essa boa visão do judaísmo. Cornélio, por sua vez, era um homem que Deus olhava com graça para ele e ele via com bons olhos a religião judaica. Então o texto nos mostra que esse homem foi visitado pelo Senhor. Visitado pelo Senhor por um anjo que se aproxima dele e diz que, de fato, Deus olhou para ele com graça. Basicamente é o que o texto está nos mostrando. Deus olha para Cornélio com graça e decide integrá-lo à comunidade da fé, integrá-lo à vida, de fato, como um crente, como alguém que é, de fato, povo de Deus. E então revela a ele a existência de um homem chamado Pedro, Simão Pedro, que estava na casa de Simão, o curtidor, como vimos em capítulos anteriores. O texto segue e, de modo quase que paralelo, quando Cornélio manda que seus soldados, que seus funcionários possam se aproximar lá de Pedro, possam chegar até Pedro, Pedro também tem uma visão. Diz o texto sagrado que no dia seguinte eles estavam indo a caminho e quando eles estavam perto da cidade, Pedro sobe para o terraço da casa para orar. E depois de orar, tem fome, quis comer. E quando preparavam a comida para Pedro, diz o texto, sobreveio-lhe um êxtase e ele teve uma visão. Visão essa que continha um objeto como que um lençol com toda sorte de animais. Por que que isso daqui importa? Na lei de Moisés, existiam animais puros e animais impuros. Existiam animais que poderiam ser ingeridos e animais que deveriam ser rejeitados, que deveriam ser sempre considerados impuros pelo povo de Deus. Aqui, esse lençol tem toda sorte de animais e, de repente, o texto sagrado nos informa que ouviu-se uma voz que dirigia-se a Pedro, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro se recusa. Pedro foi criado na religião judaica. Pedro foi criado segundo os costumes, segundo as leis, segundo as tradições. Ainda que Pedro não tenha se tornado um rabino, Pedro era um judeu. Pedro tinha em seus princípios religiosos toda a essência do judaísmo. Nós vemos em Pedro aquele judeu fervoroso que esperava por um Messias redentor de Israel. Vemos em Pedro o judeu que de fato era consagrado ao Senhor, mas que entendia da lei judaica, que sabia a verdade segundo lhe foi ensinado. E de repente, nessa visão, ele é instado a matar e comer animais que até então ele considera impuros. E o texto sagrado diz que isso acontece por 3 vezes. Mas, embora Pedro recuse a comer, o texto sagrado diz: ao que Deus purificou, não consideres comum. Religião judaica dividia basicamente a humanidade entre judeus e gentios.
judeus puros, gentios impuros. A visão dada por Deus a Pedro é para mostrar que o que Deus purifica é puro, independente da origem, independente do que a tradição disse. Por que isso agora? Por que Pedro tem uma visão de algo tão específico assim? Ora, pelo que ele vai ver daqui a um pouco, no dia seguinte. No mesmo dia, ele é encontrado pelos funcionários de Cornélio, contam a história, e no dia seguinte Pedro vai se encontrar com Cornélio. E aí ele percebe o sentido, o significado daquela visão que teve. Era Deus incluindo os gentios na aliança. Era Deus incluindo os gentios no pacto da graça. Era Deus dizendo, eu toco e purifico cada um deles. Pedro, não considere os gentios impuros. Eles podem receber o sinal da aliança comigo. Eles podem receber o favor que eu tenho para eles. Tanto é que o texto mostra, depois desse encontro de Pedro com Cornélio, e de expor a Cornélio e aos seus a verdade do evangelho, que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, e o texto enfatiza que o Espírito Santo desceu sobre os gentios. O que Atos agora nos mostra, portanto, é que a mensagem do evangelho está rompendo barreiras. Aquilo que havia sido dito em Atos capítulo 1 está agora se cumprindo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os judeus vão ouvir a mensagem do evangelho, mas não apenas eles. Os gentios ouvirão a mensagem do evangelho. Louvado seja Deus por isso, querido. Sabe por quê? Porque nós somos gentios. Nós não somos judeus. Nós não temos raízes judaicas. Talvez tenha lá na sua ascendência genealógica 0,5% de judeu. Mas na prática, nós não somos judeus. Não crescemos nessa cultura, não crescemos nesse ambiente religioso, mas Deus estendeu a graça a nós. Deus soberanamente, livremente, poderosamente derramou o seu Espírito sobre nós. E por isso nós somos contados como seu povo. Atos 10 é marcante no livro todo de Atos e na história da igreja do Novo Testamento, porque aponta para essa realidade. Os gentios também são incluídos na aliança graciosa de Deus. São salvos pela graça de Deus, são redimidos pela bondade eterna do Senhor.